Olá, boa noite. Nós estamos ao vivo pelo canal 4 da NET, também em sinal aberto pelo UHF digital em 61.3 e você também nos acompanha pelo site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. Dentro de instantes, você acompanha a 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Na noite de hoje, os vereadores analisam e votam 8 projetos de interesse para a cidade. Um desses projetos, de autoria do vereador Carmo Luiz, cria em Campinas um programa municipal de ecoterapia, que é a terapia com cavalos, para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida pela rede pública de saúde. Da vereadora Neuza do São João, o projeto que será votado em primeira discussão nessa noite proíbe a utilização de vias públicas para bailes funks sem autorização prévia. De autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, o projeto obriga as empresas públicas municipais que forneçam o registro eletrônico das ligações feitas em call center para os moradores de Campinas. E de autoria do vereador Gilberto Vermelho, o programa Humaniza Campinas, que trata aí o atendimento da saúde de forma mais humanizada, programa que será instituído, será votado hoje em segunda discussão aqui na Câmara Municipal de Campinas. Dentro de instantes, os vereadores assumem o plenário para poder discutir assuntos de interesse da cidade e também para poder discutir esses 8 projetos pautados para a noite de hoje. Por volta de umas 7h30 da noite, acontece um intervalo regimental de 15 minutos, quando eu converso com esses 5 vereadores para eles poderem dar detalhes dos projetos que serão votados na noite de hoje. Nós lembramos ainda que amanhã, inédito, o programa Em Pauta vai ao ar às 11h30 da manhã, para contar um pouco do trabalho legislativo que o vereador Luiz Iabico pretende realizar aqui na cidade de Campinas. Lembramos que tudo o que acontece aqui, você também acompanha no YouTube, através do nosso canal TV Câmara Campinas e ainda no Facebook. Curta a nossa página, também com o nome de TV Câmara Campinas, porque lá você acompanha toda a programação da casa e também participa dos programas que acontecem aqui na nossa TV. Dentro de instantes, então, os vereadores assumem o plenário. Continue com a gente, com a nossa programação e até já. Aqui, doutor, eu vou te explicar, ué. É avisada mal quem quer. Mas sim, mas... Eu vou falar e coloca... Ô, Marcão. Boa noite a todos. Eu solicito ao primeiro secretário, vereador Pastor Elias, para que faça chamada de verificação de quórum. E solicito já de imediato o vereador Campos Filho para que organize a fila dos vereadores inscritos aí. Os vereadores estão com essa volúpia. O vereador, eu só pedi para que organize e o vereador Pastor Elias irá fazer a chamada de verificação de quórum. Pois não, senhor presidente. Vereador André Von Zuben está presente. Vereador Ângelo Barreto, ausente. Vereador Flores, presente. Vereador Orsi, ausente. Vereador Aurélio, ausente. Vereador Campos Filho, presente. Vereador Carlão do PT está presente. Vereador Carmo Luiz, ausente.
Vereador Cid Ferreira. Eu vou falar. Ausente. Vereador Sidão Santos. Vereador Sidão Santos está presente. Vereador Edson Ribeiro, presente. Vereador Gilberto Vermelho, ausente. Vereador Gustavo Peta, presente. Vereador Canário, presente. Vereador Gesiel Silva, presente. Vereador Jorge da Farmácia, presente. Vereador Jorge Schneider está presente. Vereador J. Silva, presente. Vereador Luiz Iabico está presente. Vereador Luiz Cirilo, presente. Vereador Luiz Carlos Rossini, ausente. Vereador Marcos Bernardelli, presente. Vereadora Neuza do São João, presente. Vereador Pastor Elias Azevedo, presente. Vereador Paulo Búfalo, presente. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, presente. Vereador Professor Alberto, presente. Vereador Rafa Zimbaldi, presente. Vereador Tiago Ferrari, presente. Vereador Vinícius Gratti, presente. Vereador Tico Costa. Vereador Tico Costa, ausente. Vereador José Carlos, presente. Senhor presidente, 24 vereadores presentes. Com 24 vereadores presentes, há quórum. Portanto, declaro aberta a questão de ordem, quarta reunião ordinária. Pela ordem. Eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse aqui para esse plenário, dentro dos termos regimentais, inclusive fizesse menção do artigo sobre a forma de se inscrever no primeiro expediente. Por favor, para que a gente não tenha dúvida. Ok, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Inclusive, senhor presidente, quero dar uma sugestão, já que agora nós estamos na TV aberta e virou uma festa, todo mundo quer falar, a gente começa a votar realmente aquilo que interessa para o povo, que são os projetos, 9, 9h30 da noite. Eu queria fazer aqui só para organizar uma sugestão. Fique à vontade. Já a hora que abrir a sessão, depois que for lido todas as presenças de todos os vereadores, que aí se começasse a fazer as inscrições para que aqueles que quisessem falar no horário do vereador. Até a questão de ordem, se isso não faz menção no regimento interno, que a gente coloque, que eu acho que é muito sereno a posicionamento do vereador Zé Carlos. Senhor presidente, eu acho que nós temos que seguir rigorosamente o que diz o regimento interno. Não tem que abrir sessão para ler depois. Nós iremos seguir. O artigo, senhores vereadores, eu irei responder à questão de ordem dos senhores vereadores. Só espera ele acabar que eu vou fazer uma... O artigo 104, diz o seguinte, no seu caput: ao orador que, por esgotar ao tempo, for interrompido sua palavra, será assegurado o direito de ocupar a tribuna em primeiro lugar na reunião subsequente para contemplar o tempo regimental. Parágrafo 1º do artigo 104. As inscrições dos oradores para o pequeno e o grande expediente e ordem do dia serão feitas em livro especial de próprio punho, na presença do segundo secretário, sob a fiscalização do mesmo a partir das 18 horas. Então vamos cancelar tudo que foi feito. Campos, me inscreve no grande aí, por favor. A partir das 18 horas. Portanto, mas a partir das 18 horas, independente da abertura da sessão. Logicamente que os senhores vereadores terão direito ao uso da palavra após a abertura da sessão, mas as inscrições podem ser feitas a partir das 18 horas. Vereador Rafael Zimbaldi. Pois não, vereador. Eu acho que Vossa Excelência esclareceu bem. A única coisa que eu friso aqui para o plenário, para os vereadores presentes, que, independentemente da sessão estar aberta ou não, pode fazer inscrição desde que esteja presente o segundo secretário e o
inscrito esteja presente também. Exato, exato. Senhor presidente, pela ordem. A inscrição é feita por... Senhor presidente, pela ordem. Senhores, senhor presidente, só para ficar claro, o parágrafo 1º do artigo 104 diz que a partir das 18 horas podem ser feitas as inscrições, escrito em livro especial de próprio punho na presença do segundo secretário. Então, o segundo secretário ele tem à disposição assessoria, tá? Mas a fiscalização, a responsabilidade em organizar é a segunda secretaria. Tá? Então, aos senhores vereadores, né, que fiquem já informados que os senhores devem se dirigir ao segundo secretário para inscrição tanto no pequeno expediente quanto no grande expediente. Caso o segundo secretário não esteja presente, eu solicito aos senhores vereadores para que peça ao presidente, a este vereador, para que chame o terceiro ou o quarto secretário para substituir, ou se não, em caso de ausência do segundo e do terceiro e do quarto secretário, esta mesa solicitará ad hoc um vereador para que assuma a segunda secretaria. Senhor presidente. Pois não, vereador. Uma sugestão a Vossa Excelência é que acredito que alguns vereadores ficaram sem a chance de usar a palavra no pequeno expediente hoje devido à alta procura de vereadores. Que o senhor sugira aos colegas vereadores que eles fiquem no grande expediente para que eles possam então fazer uso da palavra, vereador, e a gente ter um amplo debate aqui. É uma sugestão. Aí é a opção pessoal de cada vereador, mas eu acho que a sugestão está feita por Vossa Excelência. Pela ordem, pois não, vereador. Senhor presidente. Eu acho que o esclarecimento de Vossa Excelência foi claro. Segui o regimento, 18 horas, eu estava ali na fila para fazer minha inscrição, fui o terceiro, mas esperei às 18 horas com a presença do secretário. Muito bem, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu acho que Vossa Excelência esclareceu muito bem. Eu só queria fazer um grande pedido para as lideranças, apesar de ser regimental, que o líder possa falar em qualquer tempo, qualquer momento, e quero deixar claro, viu, Zacalhão, eu não estou falando por causa de TV, não, eu vou uma vez por mês na tribuna, cada 2 meses, não importa, mas eu queria conclamar a liderança, apesar de ser direito também regimental, que se pudesse deixar para falar durante o outro expediente... Só um pouquinho, Zacarias. Então, eu estou pedindo, conclamando as lideranças, senão não vai nem conseguir falar. Deixa claro, eu falo uma vez cada 2 meses, não tem problema nenhum. Registro está feito, obrigado, vereador. Eu acho que já está esclarecido. Eu só irei dar sequência aqui na abertura. Pode ser, vereador Cirilo, antes da sua questão de ordem? Pequeno expediente, item 1, leitura das correspondências recebidas e das proposições apresentadas à casa. Senhor presidente, foram 10 as correspondências recebidas, 101 indicações encaminhadas ao Executivo, 23 requerimentos, 3 moções, 1 projeto e 1 emenda, senhor presidente. Item 2, leitura de informações. Senhor presidente, um projeto arquivado nos termos do artigo 170 do Regimento Interno. Muito obrigado, vereador Elias. Pois não, pela ordem, pela vereador ordem, senhor Cirilo. presidente. Em razão do falecimento da senhora Lúcia Joffre, requer 1 minuto de silêncio. Está deferido 1 minuto de silêncio e registro feito.
Questão de ordem, senhor. Já que o Flores me permite, Flores citou meu nome, quando eu disse, vereador, só foi para botar ordem na coisa, porque está vendo uma corrida indiscriminada para se falar, entendeu? Coisa que nunca aconteceu nessa casa. Vereador. Entendeu? Só isso que eu queria dizer. Tá, registro, e agora todo mundo quer falar. Registro está feito. Irei mais uma vez salientar aos senhores vereadores que a questão de ordem é quando existe alguma dúvida regimental, conforme levantado pelo vereador Tiago, alguns outros vereadores, sobre a inscrição. Então, solicito aos vereadores que os registros que queiram fazer, favor utilizar a tribuna. Vereador Vinícius Grade. Pela ordem, senhor presidente, pois não. Gostaria de fazer um registro, se possível. Pois não, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria registrar a presença do ex-vereador dessa casa, Francisco Paixão, primeiro suplente do PSD, Partido Social Democrático. Queremos dar as boas-vindas ao sempre vereador Francisco Paixão, seja bem-vindo. Item 3. Senhores vereadores inscritos no pequeno expediente, solicito ao vereador Campos Filho, segundo secretário, qual o nome do primeiro vereador inscrito? Pois não. O primeiro vereador inscrito é o professor Alberto, presidente. Vereador professor Alberto, tem a tribuna por até 5 minutos. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, muito boa noite a todos. Senhor presidente, nessa tarde nós tivemos o privilégio de recepcionarmos a senhora diretora executiva da FUMEC, a Darcy, que trouxe algumas informações bastante relevantes em relação à segunda grande campanha que está ocorrendo na cidade de Campinas pela erradicação do analfabetismo na nossa cidade. E tivemos então no programa Questão de Ordem, comandado pela jornalista Rafaela, com a presença também do nobre vereador Antônio Flores, que é o que preside, né, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes aqui dessa casa. Nessa oportunidade, senhor presidente, nós pudemos discutir uma série de temáticas ligada a esse processo importantíssimo, que é a luta pela erradicação do analfabetismo, mas também do novo projeto que a campanha traz em relação aos analfabetos funcionais. Todo um trabalho para que essas pessoas que sabem ler, sabem escrever, mas têm dificuldade de entender as coisas. Então, um novo processo educacional com essas pessoas que, segundo pesquisas, são mais ou menos 30% da população. Então, nessa tarde, nós pudemos falar sobre essas questões, lembrando que essa casa é uma parceira importante, porque tem, sim, aberto o seu plenário, as comissões têm trabalhado para que esse processo atinja toda a população. E lembramos que é fundamental a parceria da sociedade civil organizada. Os clubes, as igrejas, as instituições, todos juntos, divulgando, trabalhando para que nós possamos atingir essa população, essa clientela que ainda não teve a oportunidade de uma alfabetização plena. Agora, o grande diferencial dessas campanhas, o vereador Flores, demais vereadores, é que, diferentemente das outras, que se fazia uma propaganda importante, essa campanha está realmente garimpando, procurando, indo atrás das pessoas que precisam passar por esse processo educativo. Então ela tem um diferencial muito grande. Hoje eu usei a expressão, a FUMEC está saindo dos seus gabinetes, ela está indo ao encontro dessas pessoas que necessitam dessa educação, por muitas razões. Desde aquelas que não tiveram o privilégio, porque há algumas décadas atrás não havia tantas oportunidades, tantas vagas, aquelas que lamentavelmente precisaram sacrificar o seu estudo para poder trabalhar e ajudar na renda familiar, aquelas que não conseguiram uma escola próximo, e existe uma série de motivos. Existem também pessoas que estão vindo para a cidade
de outras regiões a trabalho, são acolhidos pela cidade e nos seus locais de origem não tiveram o privilégio de estar ou de sentar em uma sala de aula. A FUMEC está oferecendo salas de aula, kit escolar, alimentação, transporte e está procurando as pessoas. Então, se você que está nos acompanhando, conhecer alguém que precisa passar por esse processo, tem vontade de se alfabetizar, entre em contato ou com o gabinete de qualquer vereador, ou com o site dessa casa, ou da própria prefeitura, ou da FUMEC, e faça a sua inscrição. É importante que nós, todos juntos, contribuamos para que a erradicação seja uma verdade na nossa cidade. Nós não estamos em níveis desesperadores. Não, nós não somos o primeiro em termos de índice de erradicação. Em primeiro lugar está a cidade de Curitiba, a capital do Paraná, que tem atingido melhores níveis nessa questão de erradicação do analfabetismo. Mas nós aqui em Campinas temos todas as condições. A administração também tem ajudado para que essas condições sejam efetivamente materializadas. Deixa de ser subjetiva apenas como propagandas esporádicas, mas todos estão lutando, apresentando condições materiais para que o cidadão, para que o munícipe que não teve a oportunidade de se alfabetizar, volte para a sala de aula e tenha todas as condições de ter essa vitória na sua vida, uma alfabetização plena. Então eu peço a ajuda de todos os vereadores, de toda a sociedade civil organizada, na luta pela erradicação do analfabetismo na cidade de Campinas. São essas minhas considerações iniciais. Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa noite a todos. Muito obrigado, vereador professor Alberto. Consulto o segundo secretário se existe mais vereadores inscritos. Existem vários outros inscritos. O próximo inscrito é o vereador Luiz Iabico. Vereador Luiz Iabico tem a tribuna por até 5 minutos. O terceiro tempo já está aberto, senhor presidente. Apenas um vereador se inscreveu, o vereador Dr. Pedro Tourinho. Portanto, os parlamentares que quiserem participar no terceiro expediente já podem fazer a inscrição aqui. Muito obrigado. Vereador Luiz Iabico tem a tribuna por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui nessa tribuna que muito me honra. Tribuna Biléu Soares, saudoso colega vereador Biléu Soares, e saudar todos os telespectadores, a senhora vereadora, senhores vereadores, e especialmente alguns colegas que recentemente acabo de deixar temporariamente, os colegas da Secretaria da Fazenda, da Receita Estadual, que me ajudaram demais na minha volta em 2013, não é? Me apoiando, me ensinando, me reciclando, e lamentavelmente eu tive que deixá-los por uma missão extremamente importante, que é representar a cidade nesta casa onde desta tribuna eu falo em nome de todos os vereadores que estiveram comigo nas últimas eleições, nos últimos mandatos, que é a respeito de várias votações, de várias leis que se tornaram, que foram publicadas e foram regulamentadas, mas que, lamentavelmente, por várias razões, algumas não podem ser cumpridas, por falta até da própria fiscalização desta casa. Porém, hoje, saudando novamente alguns amigos cariocas que eu deixei na Secretaria da Fazenda, porque hoje me veio à mente alguns cientistas cariocas, não é? Colegas cariocas, que nós recebemos aqui nesta casa, vereador Jorge, que estavam inclusive compondo o painel do IPCC, isso na época de 2009, 2008, quando o debate a respeito das mudanças climáticas era intenso, era muito forte. Hoje não se ouve falar muito no debate das mudanças climáticas, mas em 2008, 2009, 2010, foram intensos os debates, até que esta casa criou uma comissão de estudos, onde estiveram presentes aqui vários cientistas, algumas delas a Suzana Kahn, né, que compõe o IPCC, o físico Luiz Pinguelli Rosa, que esteve na CPFL, o físico Paulo Artacho, da USP, o cientista Paulo Nobre, do IPCC, e vários debatendo estas questões da mudança climática.
Mas o motivo que me traz hoje aqui, a essa tribuna, é uma declaração feita pelo secretário do Verde e Meio Ambiente, secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o senhor Rogério Menezes, de que a Lei 13.030, que esta casa debateu, votou, inclusive o nobre vereador saudoso Bilal Soares apoiou, discutiu muito esta lei, de nossa autoria, mas esta casa inteira votou, discutimos por quase 6 meses, por essa tribuna, de que determina o plantio de árvores a cada evento realizado em áreas públicas de Campinas, e o secretário declara no Correio Popular que é uma lei inaplicável. A afirmação do senhor secretário foi publicada em matéria da edição hoje do Correio Popular, que o mesmo jornal, em 2009, colocou esta lei que essa casa aprovou, da nossa autoria, como uma das mais importantes que o município estava produzindo. Antes de entrar no mérito, chamo a atenção desta Casa Legislativa para esta afirmação. E é de saltar os olhos que o titular de uma pasta do Poder Executivo venha a público a afirmar que uma lei já publicada e regulamentada é inaplicável. Lei não se questiona, senhoras. Lei deve ser cumprida. Não é? Em que pese a afirmação do secretário, a lei já foi devidamente regulamentada em 2009 pelo próprio Executivo, portanto, a lei já é aplicável. No momento em que a questão do desequilíbrio ambiental, hoje agravada pela falta de água, que assola grande parte do país, interfere cada vez mais no dia a dia do cidadão, é um retrocesso e um prejuízo para a nossa cidade o não cumprimento desta lei. A Lei 13.030 foi amplamente discutida pela sociedade e por várias entidades ambientais de referência no país. Sua regulamentação, publicada em setembro de 2009, traz todos os mecanismos e detalhes técnicos para a execução desta lei. Portanto, senhoras, eu venho aqui para comentar esta afirmação do secretário que uma lei publicada, regulamentada, ela não tem razões para não ser cumprida. E este momento que o país vive, especialmente a cidade de Campinas, em que é necessário repensar novamente, não é? A lei ambiental, é extremamente importante que nós venhamos a cumprir esta lei aprovada para esta casa em 2009. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador. Consulto o segundo secretário. Qual o próximo vereador inscrito? O próximo vereador inscrito é o vereador senhor J. Silva. Vereador J. Silva tem a tribuna por até 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Público aqui presente, senhores vereadores, nobre vereadora Neuza, telespectadores da TV Câmara. Essa matéria, esse assunto que eu trago à tribuna, eu iria repercutir na sessão passada, mas impossível, não é? A fila para falar hoje aqui tá boa, né? No meu tempo não tinha tudo isso não, rapaz. Eu voltei, eu vejo pessoas com a vontade de falar, uma vontade, e a televisão, e tá certo. Eu acho que os vereadores estão corretos, estão certos. Usar essa ferramenta maravilhosa que nós temos, né? Que é a TV Câmara, ainda mais agora aberta. Quer dizer, mais pessoas têm a oportunidade de nos acompanhar. Então essa matéria ela pode até parecer um bocadinho atrasada, mas não é não. O vereador Vermelho chegou a comentar alguma coisa, mas muito pouco sobre o assunto. O Bernardelli também tocou nesse assunto muito importante. Mas eu quero trazer mais números sobre essa decisão do governo PSB, na pessoa do prefeito Jonas Donizete, que é a construção dos reservatórios de água em nossa cidade. O Vermelho até citou, o maior deles será construído no Campo Grande, mas eu quero citar todos eles que serão construídos. O prefeito Jonas Donizete, preocupado, e não seria diferente, com essa crise hídrica que assola não só a cidade de Campinas, aliás, a cidade de Campinas é uma das menos afetadas, mas todo o sudeste do Brasil e outros estados
Mas o prefeito, pensando nisso, ele vai construir a médio e longo prazo, é um trabalho a médio e longo prazo, alguns reservatórios que serão distribuídos na cidade de Campinas. Nesse primeiro ano, nessa primeira fase, serão construídos 5 reservatórios. A estação de tratamento de água lá no DIC, que terá 2.600.000 litros reservados. Ali na região do Chapadão, na João Herbolato, um reservatório com 2,5 milhões de litros. Na região do Nova Europa, um outro reservatório com 2 milhões de litros. Na região do São Conrado, lá em Sousas, reservatório com 900.000 litros. Na região do São Vicente, um grande reservatório com 3,5 milhões de litros. Isto na primeira fase. E numa segunda fase, com prazo de até 2 anos, serão construídos ainda no Parque Osiel, reservatório com 2 milhões de litros, como disse o nobre vereador Vermelho, no Campo Grande, o maior deles com 12 milhões de litros, no Carlos Lourenço, um reservatório com 3 milhões de litros, no Jardim Conceição, reservatório com 2 milhões de litros, no DIC 5, 1 milhão de litros, no Jambeiro, 1 milhão de litros, no Paranapanema, reservatório com 2 milhões de litros, no Profilurbe, reservatório com 4 milhões de litros, Sousas, um outro grande reservatório com 3 milhões, no Santa Terezinha, reservatório com 2 milhões de litros, no Taquaral, um grande reservatório com 6 milhões de litros, na ETA 1 e 2, 6 milhões de litros, e nos Amarais e também no Parque Universitário, reservatórios com 3 milhões de litros. Um investimento de mais de 70 milhões de reais por parte do governo PSB, o prefeito Jonas Donizete. É uma solução imediata? Não, não é imediata. Mas pelo menos o prefeito está tendo a visão de pensar no amanhã, de pensar no futuro. Se há 10 anos atrás ou mais, outros prefeitos tivessem essa visão, nós não teríamos esse problema sério que nós estamos enfrentando hoje aqui. E o prefeito Jonas Donizete, né, ao qual eu quero parabenizá-lo, né, por essa atitude, que eu tenho certeza que Campinas, daqui a 1, 2 anos, nós não teremos esse problema tão sério que afeta a todos nós. Obrigado, senhor presidente. Eu teria um outro assunto, mas vamos deixar para o grande expediente. Muito obrigado, vereador J. Silva. Consulta o segundo secretário. Qual o próximo vereador inscrito? O próximo vereador inscrito é o vereador Dr. Marcos Bernardelli. Vereador Marcos Bernardelli tem a tribuna por até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, público que nos ouve e nos assiste pela TV Câmara. Senhor presidente, faço uso desta tribuna nessa noite para tratar de 2 assuntos. O primeiro é para fazer uma leitura de uma nota veiculada na mídia, não só no estado de São Paulo, como em todo o território brasileiro, da lavra do nosso suplente de deputado federal, José Aníbal, do PSDB, nos seguintes termos: recebi com naturalidade a notícia do arquivamento da investigação pelo Supremo Tribunal Federal. A denúncia, ancorada em citações em um documento apócrifo, falso, jamais teve qualquer sustentação factual. O caso, no entanto, não se encerra com o arquivamento. O documento surgiu com o deputado Simão Pedro, do PT São Paulo, entrou pelo Ministério da Justiça clandestinamente e foi encaminhado à Polícia Federal pelo titular da pasta, José Eduardo Cardoso, desrespeitando procedimentos legais. Cabe à Justiça esclarecer quem são os autores das fraudes documental e processual, exceto o diretor da Polícia Federal, que agiu com isenção. Movo o processo contra todos os demais envolvidos: Simão Pedro Cardoso, Everton, ex-diretor da Siemens, por denunciação caluniosa. Faço essa preliminar, senhor presidente, porque
naqueles temas recorrentes do ano passado, os vereadores do PT aqui presentes vieram nessa tribuna de forma leviana, como levianos foram aqui o Cardoso e o Simão Pedro, acusando não só o hoje suplente de deputado federal da República, José Aníbal, mas como também o deputado federal Rodrigo Garcia. Como é bom vir na tribuna e dizer: o Supremo arquivou a brincadeira de mau gosto de vocês, a falsidade que vocês perpetraram. Vocês ainda são neófitos no assunto. Nem fabricar prova sabem. Nem fabricar prova sabem. Nem indícios, vereador Vermelho, existem nas provas representadas. E é bom, porque aqui se fala e aqui se retrata. Tivessem vocês coragem, viriam aqui hoje e falam: olha, equivocamos. Mas como vocês, lamentavelmente, não a possuem, ficarão aí inertes, talvez se alojando debaixo da mesa. Senhor presidente, agora vou tratar de um assunto um pouquinho mais sério, vereador Cid Ferreira. Quando eu disse que, no término da minha palavra, ou da minha fala na sessão passada, uma parte ao vereador Jorge Schneider, eu quero falar com a população de Campinas. Vocês têm coragem de otorgar uma procuração para qualquer que seja afiliado do PT para representá-lo? Você tem coragem de praticar tal ato? Vereador Cid Ferreira, eu cheguei à conclusão que nem aqueles que ajudaram a criar o PT na nossa cidade têm condição. Eu fui fazer uma visita no Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região, no qual Vossa Excelência foi um extraordinário presidente. Sabe o que aconteceu lá, vereador? Extirparam todos os petistas de lá, colocaram para fora. Se nem no Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas tem petista, e nem na CUT estão mais, Cid. E eles falavam mal de Vossa Excelência. Ou seja, os diretores, vereador Vermelho, tomaram conhecimento que a convivência com petista é danosa, é maléfica. Todos foram expurgados. Estou levantando sindicato a sindicato. Faço aqui, vereador Cid Ferreira, talvez um salvo-conduto, entre aspas, a Vossa Excelência, porque Vossa Excelência foi até pisoteado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, com licença, nobre vereador. Como o próximo inscrito, eu cedo meu tempo ao nobre vereador Marcos Bernardelli. O vereador Pastor Elias não é o próximo vereador inscrito, vereador. Então, questão de ordem. Parabéns, presidente. O vereador tem a tribuna por 52 segundos. Vereador Cid Ferreira, fica aqui esse desagravo. Gostaria que os vereadores do PT viessem dizer por que é que o PT foi expurgado do Sindicato dos Metalúrgicos. Uma outra situação que foi vinculada aqui na sessão passada, vereador Tiago Ferrari, foi a respeito do Instituto Federal de Tecnologia. Os vereadores do PT têm que subir nessa tribuna, dizer por que é que não saiu ainda do alicerce, vereador Paulo Búfalo. E o pior, licitaram com uma empresa que era pré-falida. E essa empresa pediu aditamento de contrato, vereador Cid Ferreira. Olha com quem que nós estamos lidando. Vem aqui, por gentileza, vereadores, expliquem por que a obra, cujas aulas iniciar-se-ia agora, dia 2 de fevereiro, e sequer saiu do alicerce, com uma empresa pré-falida e que ainda pediu aditamento de contrato. Essas são as preocupações que o povo de Campinas tem que saber a respeito do PT. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Consulto o segundo secretário. Qual o próximo vereador inscrito? O próximo vereador inscrito, vereador Dr. Pedro Tourinho. Vereador Pedro Tourinho tem a tribuna por até 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores, colegas vereadores, público que nos assiste na TV Câmara. Quero começar aqui, acho que não tem como não dar uma certa resposta aqui ao vereador Bernardelli. Antes de mais nada, acho que ele não prestou atenção na fala que eu fiz na última sessão, na qual eu trouxe justamente essa questão relativa ao Instituto Federal. Solicito que solte o tempo do vereador. Enfim, na última sessão eu falei justamente dessa questão do Instituto Federal. A gente lamenta imensamente que a empresa tenha quebrado
E acho que esse tipo de situação acontece eventualmente em diversas licitações. Enfim, acho que é uma coisa lamentável mesmo, o vereador Bernardelli tem razão quanto a isso, mas como tem sido sempre pelo vereador Bernardelli, um completo desatino colocar isso como uma questão do PT, uma questão disso. Uma pergunta feita ele faz: por que o PT saiu do Sindicato dos Metalúrgicos? Por que o PSDB saiu do governo de Minas? Por que isso aconteceu? Pelos mesmos motivos. Processo político, eleitoral, as discussões acontecem, as eleições passam. Agora, é uma pergunta que beira o ridículo. Eu vou deixar para o vereador Carlão, se ele quiser depois, que já foi, inclusive, sindicalista nesse sindicato, debater um pouquinho mais. Eu quero falar aqui mesmo de coisas concretas a respeito de Campinas. E na sessão passada eu falei aqui da questão da dengue, que eu estava preocupado com o entulho que estava sendo deixado pela prefeitura, lá na região sul da cidade, e com preocupação a respeito do número de casos. E aí foi divulgado agora um balanço que mostra que em janeiro nós tivemos 211 casos confirmados. No ano de 2014 nós tivemos 260, porém existem mais 915 casos sob investigação só do mês de janeiro, pessoal. Só do mês de janeiro. Quer dizer, vamos dizer que metade desses casos que estão sendo investigados sejam descartados. Vamos ser otimistas. Se for isso a verdade, nós vamos ter mais 450 casos, se somando aos 211, convergindo para que a gente tenha o janeiro com o maior número de casos de dengue da história da cidade de Campinas, pessoal. É uma situação apavorante, porque o ano passado já foi insuportável, vergonhoso, uma situação calamitosa, e agora a gente está aí, correndo esse risco de vivenciar em 2015 uma situação parecida. Eu até falei aqui que eu acho que, como nós tivemos uma alta incidência, muita gente teve dengue e nem ficou sabendo, porque eventualmente a dengue tem casos assintomáticos, na verdade, boa parte dos casos, e portanto ficou imunizado. Eu torço para que a população de Campinas esteja largamente imunizada, para que ela possa fazer um bloqueio, e evitar que a dengue se espalhe como ela se espalhou no passado. Porém, quero dizer aqui que nós vamos, a partir de agora, organizar. Ano passado, em outubro ou novembro, não me lembro precisamente, eu realizei um debate aqui na qual veio o secretário de saúde, porque às vezes aqui alguns vereadores, especialmente os mais fissurados no PT, gostam de falar que a gente aqui não contribui, não propõe. Pois bem, eu chamei o secretário de saúde para vir aqui falar para o público de Campinas, ele sentou nessa tribuna, sobre as ações que estavam sendo tomadas para a prevenção da dengue. Nós apontamos várias questões, vários problemas, e boa parte deles não foi solucionado, como inclusive eu demonstrei na última sessão. Eu quero que fique claro, porque se acontecer de estourar uma nova epidemia, certamente a gente vai vir aqui, vereador subindo aqui, para tentar provar que não tem nada a ver, que a prefeitura, que é isso, que é aquilo, que é o clima, que é o tempo, que é isso. Pessoal, é responsabilidade da prefeitura. Esteve sob o comando da prefeitura evitar essa situação. Nós vamos torcer de coração para que essa situação seja controlada e que a gente não tenha uma epidemia importante na cidade, novamente, de dengue, um quadro absolutamente evitável. Então, eu quero aqui colocar essa preocupação. Acho que tem que ser agora observado se está sendo feita a nebulização adequada da cidade. Eu sei que existe um debate se vale a pena ou não fazer nebulização em áreas técnicas. Eu não tenho dúvida que, neste momento, é uma opção que tem que ser lançada à mão. Eu vou cobrar da prefeitura para saber o quanto de nebulização está sendo feita, quanto de catatreco está sendo feito, como está sendo o trabalho dos agentes de controle ambiental, porque essa é uma preocupação. Eu sempre falo do número de agentes de controle ambiental e a prefeitura não contratou o número de agentes de controle ambiental que precisávamos. Então, estamos todos sob risco, Fico aqui, assim, realmente muito preocupado. Acho que, para mim, planejamento é uma das questões centrais de um processo de administração pública razoável, decente. Nós tivemos um ano para planejar as ações que poderiam ter sido tomadas para evitar a dengue, mais do que isso até, para evitar uma nova epidemia. Então me deixa transtornado, feito eu falei inclusive na última sessão, ter que novamente subir aqui nessa tribuna para recomeçar o debate sobre a dengue. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Pedro. Qual o próximo vereador inscrito? Vereador inscrito, o vereador Dr. Tiago Ferrari. Vereador Tiago Ferrari tem a tribuna por até 5 minutos.
Boa noite a todos, boa noite a todos os telespectadores, público presente. Antes de começar a minha fala, e em conversa aqui com o vereador Vermelho, realmente, vereador Pedro Tourinho, é importante a gente ficar de olho. O vereador Vermelho, como presidente da Comissão da Saúde, está acompanhando e a gente não vai se furtar das nossas responsabilidades com relação à questão da dengue. Com relação à crise hídrica, estive estudando de que forma nós, vereadores, podemos contribuir para que a gente possa tentar superar tudo isso que está previsto para acontecer na nossa cidade. Ouvi a iniciativa do vereador Gustavo Peta, no qual também estudou a legislação vigente, e vi que existem muitas legislações importantes e que muitas delas são fruto dessa Câmara. Então, fiz até questão aqui da gente expor um pouco para o público um pouco da função que o vereador exerce e um pouco a responsabilidade que nós temos e o que nós estamos fazendo. E encaminhei também ao prefeito municipal para que, solicitando o andamento dessa legislação e que também se divulgue para a população. Porque nós temos algumas leis que eu achei importante destacar. Uma de 2006, do vereador Carlão Quiminazo, onde ele dispõe acerca da criação do Programa Municipal de Conservação, Uso Racional e Reutilização da Água em Edificações. E já se preocupava, esta casa aprovou, e o prefeito promulgou, já se preocupava com as questões hídricas em 2006. Em 2006 também, o Executivo Municipal também fez uma lei sobre a Política Municipal de Recursos Hídricos. E, se nós formos verificar o estudo dessa lei, já está preocupado numa política sustentável com relação às novas edificações, com relação à questão do zoneamento, com relação às áreas de preservação ambiental. Então, existe uma lei. A gente precisa ver de que forma essa lei está sendo exercida. Existe a lei que o vereador Gustavo Peta está propondo uma alteração, que eu acho que é muito inteligente e uma alteração que cria efetividade nessa lei, que é uma lei de 2004, a Lei 11.965, que veio desta Câmara também, do vereador Luiz Franco, que ele disciplina sobre a utilização da água para a limpeza de calçamentos, passeios públicos e residenciais. Também tivemos, em 2006, uma lei que disciplina acerca da reutilização da água não potável. Ou seja, nosso ordenamento aqui, na nossa cidade, a gente vê que existe a preocupação e a questão de tutelar as reservas aquíferas e a utilização da água na nossa cidade. Por isso, encaminhei ao Executivo um ofício ao prefeito municipal e solicitando que se divulgue para a população, que deixe claro para a população, seja de que forma o CONDEMA está analisando as questões dos recursos hídricos, que a população entenda que existem leis desde 2006 que precisam ser cumpridas e que a gente faça esforço para que, com o decorrer dos anos, a gente possa provocar alterações como a do vereador Gustavo Peta, para que as leis tenham efetividade, para que as leis possam realmente preservar a água. Ressalto, a minha preocupação com relação à crise hídrica é grande. Eu acho que aqui não tem ninguém que sabe o que é conviver com a falta d'água. E eu peço aos senhores que a gente se mobilize e que a gente, além de fazer o trabalho com relação à conscientização da população, que a gente busque alternativas e cobre os responsáveis, ajude a cobrar os responsáveis para o enfrentamento dessa questão. Porque falta d'água, a gente sempre ouviu falar,
mas hoje parece que, infelizmente, é uma realidade que está muito perto. Muito obrigado, vereador. Esse era o recado que eu tinha. Obrigado, vereador Tiago. Consulto o vereador Campos Filho. Qual o próximo vereador inscrito? O próximo vereador inscrito, o vereador Gustavo Peta. Vereador Gustavo Peta tem a tribuna por até 5 minutos. Boa noite, presidente, boa noite, demais vereadores, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara. Primeiro, gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Thiago Ferrari, que fez um estudo importante sobre a legislação vigente, sobre o papel que essa casa já tem tomado em relação à crise hídrica, e a gente realmente tem procurado contribuir com isso, e quero também agradecer o apoio de diversos vereadores ao projeto que eu apresentei em relação a Sanasa, o poder público, ter mais poder no sentido de coibir, de reprimir qualquer tipo de desperdício e de abuso de água nesse momento que nós estamos vivendo. Mas o que me traz à tribuna no dia de hoje é em relação a uma grande conquista que um dos protagonistas principais foi a Câmara Municipal de Campinas. A conquista de uma lei que foi sancionada no dia 18 de dezembro do ano passado, que é a lei que institui o meio passe universitário. Essa é uma luta muito antiga de estudantes de Campinas, de muitos vereadores. Eu poderia citar o próprio vereador Thiago Ferrari e outros vereadores que tiveram propostas vinculadas à ideia de garantir descontos para os estudantes universitários. Eu, em 97, 98, fui presidente da União Campineira dos Estudantes Secundaristas. Naquele período nós lutamos muito e conseguimos conquistar, junto ao prefeito Chico Amaral, 60% de desconto para os estudantes secundaristas de Campinas. Essa lei vale até o dia de hoje. Mas na época nós não conseguimos estender isso aos estudantes universitários. E graças ao empenho dessa casa e também à proposta enviada pelo prefeito Jonas Donizete, eu não estava aqui o ano passado, mas sei que esse debate foi feito aqui na casa e nós aprovamos o desconto de 50% para os estudantes universitários. E qual é a minha preocupação? Eu faço uma fala aqui uma fala preventiva, no sentido da gente não permitir que essa lei que essa lei não seja aplicada no tempo que ela deve ser. Porque olha o que está ocorrendo. A INDEC, através de um convênio com a Transurc, estipulou para o dia 23 de fevereiro o início da inscrição dos estudantes universitários para solicitar esse direito. Muitas aulas já começaram no dia 2 de fevereiro e outras começaram no dia 9. Então já ocorreu aí um atraso e um prejuízo muito grande para os estudantes universitários que já estavam contando com esse benefício desde o início do ano. E os prazos estipulados pela Transurc junto à INDEC para que o estudante tenha esse direito de fato, pode chegar a 10, 15 de março, porque tem um período de cadastro, depois tem um período de validação na universidade, depois volta para a INDEC para ela verificar a distância que o estudante mora da universidade, para sim se emitir um boleto de R$ 7,00 em que o estudante vai pagar aquele boleto para poder ter o direito ao passe universitário. Então, eu estou muito preocupado com isso. Eu fiz um requerimento e fiz uma conversa junto à INDEC para saber se o sistema dá conta, porque todo o processo será online. Já está aí um problema. Eu acredito que, além do processo online, tem que também ter uma estrutura física para receber estudantes que não têm acesso à internet de modo fácil. Mas, para além disso, o sistema de São Paulo, que também agora São Paulo passou a ter passe livre para estudantes universitários com uma determinada faixa de renda, não deu conta lá. E causou um grande transtorno lá. Não sei se vocês lembram, para assistir os jogos da seleção de Portugal aqui, no amistoso de Portugal, o site da prefeitura também não deu conta. Em 5 minutos estava paralisado. Quantos estudantes irão fazer esse pedido no dia 23? Com
com esse direito reprimido que foi feito a partir da ideia de só começar no dia 23. Então, vão ter milhares de estudantes. A INDEC está dizendo em 8 mil universitários. Eu acredito que podem ser mais universitários, porque a quantidade de universitários na nossa cidade é algo muito superior a 8 mil. Então, essa estrutura está preparada diante da demanda que vai existir? Então, essa é a preocupação que eu trago e aproveito, presidente, para anunciar a presença aqui no plenário do Walter DCE da Unicamp, a Flávia da UEE e o Marcos Paulo da UJS Campinas, que estão acompanhando esse processo e que fazem parte dessa luta. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, presidente. Dar as boas-vindas. Vereador Campos Filho, qual o próximo vereador? Presidente Rafa Zimbaldi, o próximo inscrito é o vereador Edson Ribeiro. Vereador Edson Ribeiro tem a tribuna por até 5 minutos. Senhor presidente, a mesa, vereadores, público presente, telespectador da TV Câmara, o meu cordial boa noite. Presidente, eu venho usar essa tribuna para mim fazer um ato de agradecimento e, às vezes, as pessoas estão mal informadas. Eu agradeço muito o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, porque na semana passada ele fez um mutirão na região do Campo Grande, eu não tenho o número exato aqui, mas que tiraram muitos entulhos, fazendo a prevenção da dengue. E eu concordo que até é uma obrigação, mas tem muitos que não fizeram, e até hoje estão fazendo. Porque eu sou um vereador que eu ando rua por rua, casa por casa. Eu sou um vereador desta maneira. Se eu fui eleito por aquele povo carente, eu tenho que ficar ao lado deles. Não foi a elite que me elegeu, foi o povo carente. Se é para eles chorar, nós vamos chorar junto. Se é para eles viver felizes, vamos viver felizes junto. Porque eu sei pedir o voto, sei agradecer e sei fazer as indicações para poder auxiliar eles. Porque quando eles votam, eles têm aquela certeza, fala, esse eu acredito. E às vezes não é muito bem assim, né? Muitos viram as costas. E esse vereador aqui, na chuva que deu, de segunda para terça-feira, 1h da manhã, eu estava ajudando a tirar móveis de casa, no Satélite Íris, Parque da Amizade, Satélite 3, eu estava ajudando o pessoal. Mais de 1,5 metro de água dentro da casa deles. Não pareceu nenhum político na hora. Então eu acho que nós devíamos, todo mundo, dar-nos a mão e olhar para aquele povo que realmente sofre. É isso que é meu jeito. O meu jeito é meu jeito. Agora todo mundo tem aquele jeito deles. E cada um no seu quadrado. Eu ando. Desde quando eu vendi a minha empresa, que eu fui para a política, primeiro eu dei uma casa para cada filho, um carrinho para cada filho, depois eu fui para a vida pública. Graças a Deus, hoje, eu não vivo de política, eu vivo para a política. É por isso que eu sou um vereador, que eu gosto de andar, que eu gosto de visitar e gosto de ver o anseio da população. Não sei, isso é um jeito meu, cada um tem o seu jeito. E eu tenho visto aqui também muitos fazendo isso que eu estou fazendo. Eu parabenizo aqueles que estão fazendo. Então, veja bem, se foi tirado vários e vários caminhões de entulho prevenindo a dengue, depois foram para uma outra região da cidade prevenindo, eu acho que estão fazendo sim, não está lá abandonado, não. E eu venho aqui também falar sobre a Renova, de novo, que me garantiram que ia 11 caçambas para o Satélite Íris, porque lá só vai caçamba usada. As novas ficam em outro lugar. Lá só vai caçamba reformada e usada. Roda quebrada, costurada com arame. Esse é o que meu povo recebe lá. E me garantiram que ia levar 11 caçamba hoje. E não levou. E o Satélite Íris continua um verdadeiro delta. Agora, eu não sei por que essa discriminação com o meu bairro. Eu fico indignado com esse tipo de coisa. Perante a lei, somos todos iguais. Pela lei de Deus, somos todos iguais. Então, o tratamento de um tem que ser igual para todos.
E essa empresa não vem contemplando a minha região. Principalmente meu bairro, Parque da Amizade, Satélite Íris 1, 2, 3, Núcleo das Flores, Núcleo 3 Estrelas, Florense 1, Florense 2, estão deixando a desejar. Então, eu peço que o Executivo ligue para eles e tome a providência, porque nós não estamos aguentando mais. Pode, qualquer um de vocês, amanhã, pode ir ao Satélite Íris que vocês vão ver um verdadeiro delta. Ah, mas nós não passamos lá porque a rua não está dando para passar. Passa todos os carros, menos o caminhão da Renova. E foi o que eu disse aqui, mais de 91 milhões, né? É muito dinheiro para ter um serviço tão péssimo. Para ter um serviço tão péssimo, conforme tem, a Renova está nos contemplando lá. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Consulta o vereador Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Gilberto Vermelho. Na qualidade de líder do PSDB, eu queria solicitar o tempo de bancada. Vossa Excelência tem a tribuna do PSDB por até 10 minutos. Senhor presidente, vereador Rafa Zimbaldi, quero cumprimentar todos os nobres vereadores presentes nesta casa nesse momento, senhores e senhoras que se fazem presente aqui no plenário da Câmara Municipal e todos que nos acompanham pela TV Câmara nesse momento. Senhor presidente, eu queria só lembrar o vereador Edson Ribeiro, que conheço o trabalho de Vossa Excelência e sei da luta de Vossa Excelência pelo bairro lá. E talvez, de uma forma equivocada, colocou que esteve no Satélite 2, 1 e 3, e eu moro no Satélite 2, e Vossa Excelência, por volta das 11 horas, não viu nenhum político lá. Talvez pelo horário que o senhor foi, porque eu, 3 horas da manhã, estava lá acolhendo as pessoas que teve problema naquele bairro lá. Então, só para corrigir, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência não falou querendo tirar o mérito de quem está fazendo o trabalho e quem faz também naquela região. Eu quero também, senhor presidente, no mesmo sentido, sensibilizar com as pessoas que lá foram desabrigadas e que de forma muito atenta foi atendido pela vigilância, pelo serviço social que lá esteve, no Satélite Íris, no Núcleo Princesa do Oeste, realmente levando um trabalho social da Prefeitura para aquelas pessoas que realmente depararam com situações que nenhum de nós, com certeza, gostaríamos de encontrar com o ser humano. Senhor presidente, eu tenho uma preocupação muito grande numa questão que muito se fala neste momento, que é a questão da água. Que hoje, qualquer criancinha que já sabe falar, fala do problema hídrico em nosso país, na questão da água, que realmente é uma questão que tem que ser tratada com muita responsabilidade. E eu apresentei um projeto onde existe a minha preocupação na questão da distribuição da água também na cidade de Campinas, com os caminhões-pipas. Caminhões que distribuem água no setor da construção civil, que distribui água em comércio, em residências, e nós precisamos ter uma fiscalização nesta questão. Nós precisamos saber de onde que vem essa água, se essa água tem a qualidade para a população usar, uma vez que muitos desses caminhões que distribuem água na cidade são caminhões de fora da cidade de Campinas. Então, eu apresentei um pedido, tanto para o secretário de Saúde, quanto também para o presidente Arli da Sanasa, que possa também trazer um projeto de encontro com o nosso, para ter uma maior fiscalização com esses caminhões-pipas. Para que possamos saber que esses caminhões que estão distribuindo água na nossa cidade possam ter origem de qualidade essa água que a população campineira vem usando. Então, nesse sentido, eu quero agradecer ao secretário de Saúde e também ao presidente Arli, que de pronto entenderam também
que realmente precisa haver uma fiscalização muito grande nessa questão. Porque nós estamos mexendo com seres humanos, com vida, que hoje a água é um bem indispensável para o convívio social e para a saúde nossa. Então nós precisamos ter a garantia que a nossa população faça uso desse bem de forma que seja um produto aceitável e recomendável para que possa ser usado. Senhor presidente, nesse mesmo sentido, hoje estaremos votando um projeto de minha autoria, que é um projeto que que vem no sentido de humanizar o atendimento da saúde na cidade de Campinas. E esse projeto chama Programa Humaniza Campinas. E nós vamos ter hoje a discussão daqui a pouco, não quero me estender nesse assunto, porque depois, na hora da apresentação do projeto, nós vamos estar debatendo a necessidade de discutirmos perante os profissionais de saúde, perante os conselhos, perante a sociedade, uma questão que incomoda muito, que é realmente essa questão da humanização do atendimento na saúde, tanto nos hospitais, nos prontos atendimentos, nos centros de saúde, em todas as unidades que estão diretamente ligadas com o atendimento da saúde. Senhores e senhoras, eu venho aqui mais uma vez agradecer a administração da nossa cidade, que vem trabalhando muito em volta de atender as necessidades da nossa cidade. Eu estive hoje com o secretário Vanderlei de Almeida, o Vandão, o qual já definimos também a data para irmos até o bairro Alto do Ipauçurama, que foi uma luta nossa durante 3 anos, junto com aquela comunidade, para que o processo de pavimentação e asfáltico pudesse chegar àquele bairro. E nós tivemos a grata satisfação, aonde o secretário Silvinho, Vandão, o prefeito Jonas, fez com que nós pudéssemos ter hoje esse processo praticamente pronto, para que nós possamos dar início às obras do Alto do Ipauçurama. Então, passando a semana agora do Carnaval, na outra semana já vamos estar indo no bairro, juntamente com o prefeito João Donizete, com os senhores vereadores aqui desta casa também, para que nós possamos anunciar para aquela comunidade que tanto aguarda essa pavimentação tão importante. Quero também dar um alô para o pessoal da saúde que aqui se encontra no plenário. Estou vendo as faixas aí, diga não à terceirização, saúde é coisa séria. E eu, como presidente da Comissão de Saúde, quero dizer aos senhores e senhoras que já convidei o secretário do Mário Gatti, presidente Marcos Pimenta, e já estamos agendando uma data para que ele possa vir aqui e dar as explicações para esta casa. Senhor presidente, pela ordem. Só um minutinho, vereador. Senhor presidente, pela ordem. Eu solicito que Vossa Excelência chame alguém para ocupar a cadeira do segundo secretário para que a gente possa fazer inscrições nos projetos, por favor. Eu solicito ao vereador Tico Costa, vereador Campos Filho, então, que ocupe a segunda secretaria para que existe vereador querendo se inscrever. Vereador, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Só concluindo aqui, o vereador Cirilo vai tomar posse dos últimos minutos. Quero garantir aos senhores do sindicato, às senhoras, que o presidente Pimenta vai estar nesta casa com o presidente da Comissão de Saúde para que possa dar todas as explicações na questão do hospital, do ponto eletrônico e também da farmácia. Então, senhor presidente, com a autorização de Vossa Excelência, eu passo agora ao vereador Luiz Henrique Cirilo, vice-presidente dessa casa, com certeza, que faça o uso vereador. Agora dos 3 minutos finais. Vereador Cirilo tem a tribuna por até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, inicialmente agradeço ao vereador Vermelho. Não havia combinado com ele a divisão de tempo, mas ele gentilmente cedeu os 3 minutos. Então, eu apenas quero informar a todos os vereadores e vou pedir toda uma atenção especial, inicialmente para o item 7, pretendo fazer a antecipação dessa votação em razão da importância do tema, onde eu apresento um projeto e amplamente deve ser discutido pela essa casa a obrigatoriedade das empresas públicas municipais, todas, sem exceção, que tenham que registrar eletronicamente as ligações feitas em seus call centers. Eu digo isso porque é inadmissível. Em pleno século XXI, nós estamos totalmente informatizado, o poder público está informatizado, CETEC, INDEC, SANASA e outras repartições, e hoje não é dado ao munícipe, não é dado àquele que solicita a reivindicação,
um número de protocolo. Há necessidade, sim, para que ele possa, caso queira, fazer um acompanhamento. Em pleno século XXI, e nós não temos essa obrigatoriedade. Em razão disso, entendo pertinente. E quando eu falo da obrigatoriedade, vereador Marcos Bernardelli, eu não me refiro que o atendimento é ruim do poder público, da repartição pública. Às vezes, nas duas mãos, nas duas vias, ou o munícipe, ele informa errado a solicitação, ou o atendente também não entende de forma adequada a reivindicação, a solicitação, e o serviço fica sem cumprir, fica sem ser atendido. Quando vai, posteriormente, no momento posterior, se fazer uma nova averiguação, nós não temos documento, não tem registro daquela ligação, coisa que parece-me óbvia nos dias de hoje. Então o projeto é simples, versa sobre isso, e no momento oportuno eu vou discutir sobre a legalidade da implantação de um projeto como esse na cidade de Campinas. Razão pela qual, senhores vereadores, vereadora Neuza do São João, presidente Rafa Zimbaldi, eu quero deixar consignado aqui, que eu espero com muita expectativa o momento da discussão desse projeto. E, ao mesmo tempo, senhores vereadores, quero cumprimentar o vereador presidente dessa casa, vereador Rafa Zimbaldi. Hoje, realizou uma reunião com todos os componentes da mesa, onde foram feitas algumas deliberações, alguns procedimentos, ele já expôs, onde o vereador Schneider participou, o vereador Vinícius Gratti, vereador pastor Elias Azevedo, vereador Campos Filho, vereador Tico Costa, tudo isso presidido, mais uma vez, pelo presidente dessa casa. Parabéns pelo comportamento e espero que reiteradamente o senhor faça essas convocações, porque eu acho que será de muito proveitoso para a nossa casa. Parabéns. Muito obrigado, vereador Cirilo, pela referência. Consulto o vereador Campos Filho. Qual o próximo vereador inscrito? É o próximo vereador inscrito, o vereador Antônio Flores. Vereador Antônio Flores tem a tribuna por até 5 minutos. Obrigado, presidente. Boa noite ao senhor, a toda a mesa, todo o público que nos ouve. Senhor presidente, eu corpo rapidamente para 3 itens. Não vai dar para explorar todos da forma que eu queria, mas só para deixar claro, fazer um agradecimento à INDEC. Vira e mexe, a gente cobra a INDEC aqui, até por um problema que houve nessa semana, mas nesse momento é motivo de gratidão. Queria parabenizar a INDEC pela abertura da Norte-Sul com a Avenida Moraes Salles. Essa avenida já estava fechada há quase 20 anos, né? E a pedido de um juiz, a pedido de alguém que morava no prédio ali, e vocês não sabem a tranquilidade que deu essa abertura, né? São ações como essa que acabam facilitando a vida do cidadão, da mesma maneira, vereador Jorge Schneider, que já fizeram lá no Balão do Taquaral. Quando era um balão, tinha obrigado a fazer balão. Cortaram o balão do Taquaral no meio, né? Lá da Bela Vista, facilitou a vida de todo mundo. E nessa mesma linha, eu queria pedir ao secretário de Serviço Público, secretário da INDEC, presidente da INDEC, que possa olhar outros pontos da cidade que também possa facilitar a vida do cidadão. Por exemplo, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, foi aberta quem vinha da Moraes Salles do Bosque para cruzar direto para o Zimbo Maia. E isso facilitou muito a vida do cidadão. Ou seja, é uma pequena, grande obra. Você não precisa de uma grande obra para facilitar a vida do cidadão. Então, essa foi uma grande obra. Outra que está paralisada é o Balão do Timbó. O Balão do Timbó, por alguma razão, colocaram lá as sarjetas, guias, né? Não permitindo que quem quisesse fazer o retorno ou seguisse para o Alto Guanabara pudesse transitar. Eu não sei se por que impediria o trânsito, não sei qual é a razão, porém, para que o presidente da INDEC, todo o corpo técnico da INDEC pudesse olhar com carinho, abrir não só o Balão do Timbó, fizesse estudo técnico e análise, né? Como outras localidades da cidade. São ações dessa natureza que acabam ajudando a população. Então, parabéns ao presidente da INDEC, seu Barreiro, né? Que a gente cobra muita coisa, mas tem que elogiar também no momento exato. Queria também, senhor presidente, dizer, na mesma linha de alguns vereadores que já vieram aqui, para dizer para a população que esta Casa de Leis está atenta, sim, a toda essa crise hídrica que está havendo na cidade, no estado e em todas as localidades. Essa Casa de Leis, no começo do ano passado, todos nós, né, começamos a cobrar, já prevendo, sabendo da diminuição da reserva do Cantareira, a ponto de trazermos aqui
o governador Geraldo Alckmin, no 4º andar, a convite do prefeito Jonas Donizete, onde deu toda a explicação para nós dos reservatórios que serão feitos ao longo de Campinas Pedreira, Campinas Jaguariúna, né? E vários projetos ao longo deste ano. Vários vereadores estão preocupados, sim, com o vereador do Sidão Santos, criação de cisterna. Eu tinha um projeto nessa mesma linha, vereador, né? Mas vários vereadores trouxeram aqui. Eu tenho um projeto que eu quero mostrar, que eu trouxe lá de São Paulo, da Sandra Tadeu Mudalém, telhado verde, que deve estar em breve aqui nesta casa. É um projeto muito bonito, que vai ajudar a equalizar a temperatura, a diferença que tem entre a área central de São Paulo e a Serra da Cantareira dá mais de 10 graus. Nós queremos fazer a mesma coisa aqui para os prédios da cidade. Virá em breve para esta casa aqui. Então, deixar para a população que esta casa, ela tem estado preocupada assim, com o projeto de toda a linha de recuperação de água, de cisterna, do telhado verde, né? A trazida do governador, né? Passaremos um período difícil, claro que deverá contar com a conscientização da população, que já está ajudando de todas as formas. Graças a Deus não chegou ainda o revezamento, né? Não chegou na cidade. E vamos fazer de tudo para que não chegue. Eu sei que tem projeto nessa mesma linha, de projeto de multa alta e pesada, para quem estiver lavando quintal e tudo mais, calçadas, né? Mas que a população também possa colaborar. E outra coisa, senhor presidente, na mesma linha do professor Alberto, nós tivemos nessa tarde esse vereador como presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que representa o vereador Marcos Bernardelli, Tiago Ferrari, Tico Costa e Pedro Tourinho. Nós tivemos aqui para um grande debate nesta tarde hoje, no lançamento da segunda campanha de erradicação do analfabetismo. Eu não vou ter muito tempo para discorrer, mas colocar à disposição da população, tem 750 vagas abertas, 16 cursos de 16 a 99 anos. Ou seja, está aberta, ou seja, por toda a localidade, no Seprocamp, lá no Campo Grande, no Satélite Íris, e nas parcerias com as igrejas, principalmente com a Assembleia de Deus e outras igrejas, está espalhado por toda a cidade, então está aberto. Quem puder, procure, por favor, que é campanha de radicalização. Tem vários programas, né? Não vai dar tempo de citar aqui. Campinas, que essa foi a protagonista, né? Conforme o consultor internacional, professor Timothy Ireland, e foi protagonista na cidade e quer ser... Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, vereador. Pela ordem, vereador Luiz Carlos Rossini. Como líder do Partido Verde, solicito tempo de bancada. Deferido. Sorteio o tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos de Campinas, dois temas me trazem à tribuna hoje. O primeiro, eu quero repercutir, propor uma reflexão sobre uma matéria que eu li com uma certa... estarrecido até no Correio Popular de hoje, onde... no alambrado da Pedreira do Chapadão, constava um cartaz oferecendo emprego a vendedor de drogas. Na verdade, o cartaz anunciava o seguinte: admitimos gente de 12 a 80 anos, a 60 anos, para trabalhar vendendo maconha e cocaína num determinado bairro, dá endereço e tal. É óbvio que a matéria traz que isso vai ser objeto de investigação pela DISE, a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, mas se colocado ali sob forma de chacota, de gozação, de brincadeira, na verdade isso aí é uma afronta a toda a sociedade. E ela deve provocar em nós, sim, uma reflexão, porque a gente sabe que muitas vezes aquilo que alicia as crianças nessa idade para o tráfico é a perspectiva de ter alguma remuneração. Numa sociedade ainda que é desigual, que tem uma distribuição de renda perversa, muitas vezes a atração para o tráfico é a perspectiva de ter alguma remuneração. E esses que se utilizam de crianças não têm pudor, não têm ética, porque aproveitam, inclusive, do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente, que não pode criminalizar jovens e adolescentes, para utilizá-lo
para um mercado da morte, da destruição de vidas, de famílias. Isso deve ser totalmente condenável, combativo na nossa sociedade. Mas o que fazer, então, para se contrapor a isso? Porque apenas mandar a polícia atrás, prender, aplicar a lei, não basta. Nós precisamos de políticas públicas voltadas para ocupar essas crianças em tempo integral com atividades saudáveis, prazerosas, como prática de esporte, cultura, arte, lazer. E, nesse sentido, eu creio que a ideia, que a meta de educação em tempo integral, escola em tempo integral, deveria ser algo a ser perseguido no nosso país. Nós deveríamos, em governo federal, governos estaduais, municipais, colocar como meta prioritária: as nossas crianças deveriam ser acolhidas durante todo o dia em alguma escola ou em espaços que pudessem ser conveniados para, no contraturno, oferecer atividades que possam ajudar no desenvolvimento intelectual, cultural e garantir medidas de proteção a essas crianças, vereador Schneider. Na verdade, esse cartaz, que é uma afronta à sociedade, ele demonstra também essa debilidade social que vivemos. Nós entendemos que o programa de erradicação do trabalho infantil como algo importante, porque nós vimos crianças em tenra idade nesse país serem exploradas como mão de obra em atividades insalubres, inclusive expondo essa criança a várias situações de saúde. E nós entendemos que criança tem que estar brincando, tem que estar na escola, e o programa de erradicação do trabalho infantil é fundamental. Mas o mesmo Estado que cria o programa, ele tem que criar alternativas para que essas crianças não fiquem abandonadas, largadas, muitas vezes com os pais o dia inteiro trabalhando, e é criança cuidando de criança. Criança de 11 anos cuidando, dando alimentação para crianças de 6, 7 anos, sem nenhuma proteção. E quando não ficam em casa, elas acabam indo para as ruas. E é nas ruas que elas vão buscar o lazer, o passatempo. E nas ruas, às vezes, se tornam presas fáceis, alvo dessa prática condenável que é o tráfico. Eu espero, sim, que a DISE faça as investigações necessárias, identifique responsabilidade. Pelo fato do cartaz indicar, inclusive, endereço, eu acho que isso é uma piada, porque ninguém de sã consciência, creio eu, anunciaria uma oferta de emprego desse, dando nome, endereço, por saber ser uma prática ilegal. Mas isso é uma afronta que merece uma reflexão, nós não podemos tolerar isso. E uma forma da sociedade proteger as nossas crianças e jovens é oferecendo atividades, cultura, esporte, lazer no contraturno. O município de Campinas, esse ano, anunciou, já tem 2 escolas em tempo integral, mais 4 vão se integrar à rede. Eu estive vendo, na rede estadual já existem 5 escolas no município que também oferecem educação em tempo integral, mas isso é muito pouco, não é nada. Então eu coloco isso como um objetivo a ser perseguido pela nação brasileira. Recentemente, eu participo da Pastoral da Sobriedade, só queria fazer um comentário que eu acho importante, e nós tivemos um encontro da Pastoral da Sobriedade em Marília. E eu abordei esse tema, porque a gente estava falando de ações de prevenção, e eu falei da importância da educação em tempo integral. E o padre Arnaldo, que é da Diocese de Botucatu, que é da Pastoral da Sobriedade, estava lá, ele falou: Rossini, eu quero dar um depoimento. Ele acabou de chegar dos Estados Unidos, onde foi fazer um curso de especialização em inglês. E ele falou: na minha classe, na escola onde eu estudava, havia alunos de todo mundo. E normalmente a nossa sala era assim, ela colocada em U. De um lado ficavam alunos vindo dos países asiáticos, Coreia, Tailândia, China, enfim. Outro lado, os representantes da Europa, e nós ficávamos da América Latina, né? E a forma de aprender o inglês, eles colocavam um tema em discussão e todos eles em inglês tentavam debater um tema. E o tema foi educação e foi feita uma pergunta:
Quanto tempo um estudante fica na escola no seu país? Ele não sabia ao certo, para não passar tanta vergonha, falou 5 horas. As pessoas até caçoaram dele. Países como Venezuela, Colômbia, Equador, são 8 horas de estudo para os seus alunos. Os países asiáticos chegam a ser de 10 a 12 horas. Além de aprimorar e fortalecer a formação intelectual, é fator de proteção. Eu acho que isso deve ser, sim, uma meta a ser perseguida no nosso país como resposta a esse tipo de situação. Um outro tema, rapidamente, eu gostaria de aqui dialogar com o vereador Luiz Abico. Hoje eu li a matéria repercutindo ou as justificativas da não aplicação de uma lei que Vossa Excelência aprovou e promulgou em 2009. Primeiro, quero cumprimentá-lo porque a sua lei, a sua iniciativa é da maior importância. Nós criarmos mecanismos de compensação para a emissão de gás carbônico em eventos de toda a natureza, através do plantio de árvores, é algo que deve ser apoiado, elogiado e realizado. Então, como presidente da comissão, conversei com o secretário do Verde e Desenvolvimento Sustentável para entender melhor e, para ser honesto, se não fosse a matéria, talvez nós não tivéssemos contato com essa não aplicação da lei, mas, como na Comissão de Meio Ambiente, me comprometo a chamar essa discussão, se for o caso, convocar o secretário do Verde, Desenvolvimento Sustentável e outros, para ver quais as dificuldades para a aplicação da lei de Vossa Excelência, que reputo como uma lei importante para a gente devolver à cidade o nível de arborização que a cidade precisa. A ONU preconiza 12 metros quadrados de área verde por habitantes. Hoje, considerando Souza e Joaquim Egídio e toda a cidade, nós não atingimos 4,5 metros quadrados de área verde. Algumas regiões da cidade são áridas, inclusive a temperatura muito maior, diferente, porque são áreas que não possuem essa vegetação. Então, comprometo-me com o vereador no sentido de fazer com que essa lei possa ser cumprida, porque isso trará benefício para toda a cidade. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Eu que agradeço o vereador Luiz Carlos Rossini, e já sabendo que tem o próximo vereador inscrito, o vereador Paulo Búfalo, eu já lhe dou a palavra em razão do tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Público aqui presente, telespectadores da TV Câmara, quero cumprimentar em especial meu filho Antônio, que está aqui acompanhando a sessão hoje. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, senhores vereadores, para dizer que no último período, nos últimos meses, eu tenho sido procurado por pessoas surdas aqui da cidade de Campinas, querendo saber sobre a interpretação em Libras e a oferta desse trabalho, desse serviço, junto à administração municipal. Para que as pessoas ouvintes tenham uma noção disso, imaginem eu falando no tema e esse intérprete, que é o Maurício, não estivessem aparecendo nessa telinha aí em destaque no seu televisor. Significaria que eu estaria dialogando com as pessoas ouvintes e as pessoas surdas que entendem a língua de sinais não teria acesso a essa informação. Justamente por isso, em 2009, propus uma legislação aprovada por essa casa, em vigor, aprovada no dia 11 de março, ou melhor, sancionada no dia 11 de março de 2009, que é a Lei 13.535, que estabelece o direito das pessoas com deficiência auditiva ou surdas, ou seja, com audição limitada ou surdas, serem atendidos e atendidas por um intérprete de Libras nas repartições públicas. Ou seja, a pessoa na educação, como um aluno, a pessoa na fila ou sendo atendida num centro de saúde, num núcleo de assistência social,
essas pessoas, então, elas têm esse direito de serem atendidas por um intérprete de Libras. Ou seja, o que essas pessoas vieram me cobrar no último período foi nada mais, nada menos daquilo que já é direito, estabelecido em legislações municipais, em outras legislações estaduais e federais, que diz respeito à acessibilidade universal. Por isso, apresentei para ser aprovado essa noite um requerimento de informações versando sobre as seguintes questões: como as pessoas surdas estão sendo atendidas nas repartições públicas municipais de Campinas, da administração direta e indireta, autarquias, empresas municipais, a própria administração direta e indireta, então. Segunda questão: foram contratados intérpretes de Libras para todas as áreas da administração municipal? Faço essa questão porque o intérprete preparado para atuar na educação pode não ser o intérprete preparado para atuar na área de saúde, na área de assistência, na área jurídica, nas áreas diversas dos serviços públicos, tendo em vista que os sinais e a língua de sinais, ela vai se aprimorando e vai ganhando uma especificidade em relação ao tema. E aí eu pergunto, no processo de contratação, no concurso público, isso está sendo levado em consideração? Outra questão: se a lei de minha autoria está sendo aplicada, e, por último, se a administração municipal tem a intenção, se não tem, eu sugiro que ela crie uma central pública de intérpretes que pudesse dar conta de atender essas dimensões todas da área pública em atendimento às pessoas surdas de nossa cidade ou que venham buscar o serviço aqui na administração municipal. Então, com essas questões, eu espero ver esse requerimento aprovado para que nós tenhamos informação da administração municipal e possamos formular outras políticas públicas de atenção às pessoas surdas aqui na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço o vereador Paulo Búfalo e, tendo esgotado o tempo regimental da primeira parte, declaro suspensa a sessão por 15 minutos. Já estamos no intervalo regimental da 4ª reunião ordinária de 2015 aqui da Câmara Municipal de Campinas e eu converso com o vereador Luiz Henrique Cirilo, ele que tem uma empresa, ele que tem um projeto que obriga as empresas públicas municipais que forneçam registro eletrônico das ligações de call center para os munícipes da cidade de Campinas. Boa noite, vereador. Boa noite. Esse projeto obriga empresas do tipo Sanasa, CPFL, qual que é o objetivo de divulgar as ligações? Na verdade, nós temos uma série de munícipes, né, consumidores, que têm as suas demandas nas mais diversas repartições públicas. E nós temos a deficiência de não ter, como contrapartida oferecida pelo poder público, um número de protocolo onde ele possa acompanhar a sua reclamação. E isso gera alguns problemas. Quando acontece a reclamação, posteriormente ela é atendida, sanou, acabou. Mas muitos são os casos em que a reclamação ela não é dada a contento do reclamante, do munícipe. E ele não tem um número de protocolo.
como se tem na iniciativa privada. Então, meu projeto ele obriga que o município, que a repartição pública, forneça um número de call center, forneça um número de protocolo para que possa o munícipe, o reclamante, acompanhar a sua demanda. Essa falta de controle do munícipe, às vezes se dá até por culpa dele. Às vezes ele reclama de uma forma errônea, ele reivindica uma forma não esclarecedora. E muitas vezes também ocorre do atendente não colher todas as informações necessárias e o serviço não ser executado. Em qualquer das situações, acaba continuando o prejuízo, acaba continuando a demanda sem solução. E quando ele vai acompanhar, ele não tem um número de protocolo. O projeto é simples, entendo que é um projeto constitucional, um projeto legal, cabe ao vereador apresentar projetos dessa natureza, cabe ao município discutir no mais alto nível, que é essa Casa de Leis, esse projeto, e consequentemente acredito que haverá uma sanção do prefeito para incluirmos, né, no ordenamento jurídico um projeto simples, mas que trará um direito garantido até na Constituição Federal para o cidadão. E, na verdade, a Prefeitura vai precisar de um sistema apenas que gere um protocolo cada ligação recebida, né, vereador? Na verdade, a Prefeitura ela já disponibiliza, as repartições já disponibilizam o call center, onde a pessoa, quando quer fazer uma reclamação, atende. Hoje, o século XXI já está exigindo que esses contatos sejam feitos até pelo e-mail, até por ligações telefônicas. Hoje, o consumidor, o munícipe, ele não vai à repartição pública. Como existe esse acesso e essa obrigatoriedade do munícipe ter que ligar, então que seja dado a ele também um número de protocolo para que ele possa acompanhar a sua demanda. Obrigada, vereador. Eu que agradeço. Lembrando que o projeto do vereador Luiz Henrique Cirilo começa a tramitar na Câmara hoje em primeira discussão e antes de ir à sanção do prefeito passa por mais uma discussão. E eu converso agora com o vereador Campos Filho, ele que é ex-presidente da Câmara Municipal de Campinas, já protocolou há um tempo um projeto que vem discutindo a proibição da forração, que é quando na véspera das eleições os candidatos jogam os folhetos pelo chão da cidade, né, vereador? Isso tem causado, pelo menos na última eleição, causou uma série de acidentes e transtornos, né? Perfeitamente. É uma iniciativa, como você disse, já há muito tempo e hoje entra como item 2. Mas eu já estou sabendo que está rodando na casa um pedido para que seja adiada a votação. Eu entendo que esse não é o momento. Eu entendo que está mais do que madura a aprovação desse projeto, porque já foi discutido em primeira discussão na legalidade, já foi aprovado na legalidade, hoje ele será aprovado pelo mérito. Eu sou contrário, portanto, ao adiamento. Por quê? Porque eu vejo que é o momento do Poder Legislativo cada vez mais sedimentar e mostrar para a sociedade a importância da legislação de leis. O caso contrário, nós vamos empurrando com a barriga. Vamos fazer agora um substitutivo, agora vamos fazer mais... Não tem o que mexer. Legalmente, o projeto não tem nenhum óbice. Quanto ao mérito, não existe também. Então, eu sou contrário a esse pedido de adiamento, que deve ser feito pelo vereador Gilberto Vermelho. Já falei que eu sou contrário ao adiamento, mas se for adiado, digo sempre assim, democracia, você tem que ter muita paciência. Mas o problema é tão claro, os acidentes que aconteceram, a manifestação da própria imprensa, aquela forração, aquele lixo que é jogado nas casas das pessoas, nos lugares de votação, isso tem que acabar. Agora, o Legislativo tem a oportunidade de dar um basta. Agora, qual é o perigo aí? É o perigo de não se fazer e judicializar. Daí eu vi o Ministério Público fala assim, é obrigado a fazer, você vai passar carão. Então eu vejo que esse é o momento do Legislativo colocar para valer essa lei. Não concordo com o adiamento, vou dizer isso inclusive na tribuna, por quê? Porque nós temos essa prerrogativa, o Legislativo tem que legislar. Eu acho que essa coisa de você adiar, empurrar com a barriga, agora vai fazer um projeto, agora vai... Não tem o que mudar, né? Inclusive eu falei para eu desafio alguém que mostre um ponto que esse projeto é ilegal. Não é ilegal. O projeto é legal, já foi aprovado em várias instâncias e hoje vai ser apreciado pelo mérito. Mas como existe um pedido de adiamento aí por parte do vereador Gilberto Vermelho, só tem que dizer que a gente tem que ter muita paciência, né? Santa Teresa disse que a paciência tudo alcança. Quem sabe, né,
com essa paciência a gente vai alcançar. Mas eu volto a dizer que, caso não seja votado, a Câmara Municipal perde uma grande oportunidade de se firmar como instituição forte, não deixando vaza para que haja uma imperação do Judiciário, dizendo assim, olha, tem que acabar com a forração. Se a Câmara pode fazer, vamos fazer, né? Mesmo que saia de pauta o projeto hoje, o senhor pretende trazer de novo para discussão, vereador? O pessoal está querendo tirar de pauta para fazer um substitutivo total, agora vai acrescentar o quê? Eu acredito que não tem muita coisa a acrescentar, mas fica aqui a minha posição de descontentamento com relação a esse adiamento, mas política é a arte também de você ter paciência, né? Obrigada, vereador. Obrigado. Agora, considerada uma das melhores formas de reabilitação para pessoas com deficiência ou portadoras de mobilidade reduzida é a ecoterapia. E ele é o assunto de um dos projetos que está na noite de hoje para ser votado, de autoria do vereador Carmo Luiz. Ele inclui no Serviço Público de Saúde a autorização, um programa de ecoterapia para as pessoas que têm deficiência e mobilidade reduzida na cidade de Campinas. Importante tratamento, né, vereador? Que auxilia aí, já reconhecido como um dos mais eficazes tratamentos para pessoa com mobilidade reduzida. É isso mesmo? É isso mesmo, Rafa. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores da TV Câmara. Nós acreditamos que este é um projeto que vem de encontro com a necessidade social. Por quê? Porque a ecoterapia ela vem em todos os diálogos, é uma das terapias mais importantes que existe para quem tem síndrome de Down, dificuldade de mobilidade, seja ela por acidente ou algum trauma específico que tenha acontecido. Nós acreditamos demais que a ecoterapia seja uma forma, um jeito de que nós possamos realmente dar tratamento ao paciente e não apenas motora. É uma coisa muito importante de ressaltar. O reflexo do tratamento ele não é apenas motor. O reflexo do tratamento também é emocional, é psicológico, porque o relacionamento, a forma como ele se relaciona com o animal e com o ambiente em que ele começa a tratar faz a grande diferença no tratamento. Então nosso objetivo é que realmente possamos pôr isso em discussão. Existe até a possibilidade aí de começarmos a nos organizar melhor politicamente e fazermos uma audiência pública a fim de realmente tratar do assunto, trazer à baila o assunto, desenvolver realmente de forma que nós possamos implantar um novo sistema de tratamento dentro da nossa cidade e que eu acredito que terá uma importância muito grande. Se estuda a possibilidade, vereador, de pedir ajuda para alguma entidade? A gente tem já uma associação de ecoterapia em Campinas, que já atende de forma social alguns pacientes com deficiência. Vão acontecer acordos aí de ajuda entre essas entidades ou o serviço público vai implementar isso por conta? O projeto prevê esses detalhes? Na verdade, as nossas ideias são exatamente essas. Nós percorrermos o caminho de buscar as associações, entidades, pessoas que já estão trabalhando. Nós tivemos diálogo com algumas pessoas, eles são muito entusiasmados com as ideias, então nós vamos buscar know-how, buscar informações, buscar base. Quando nós colocamos a ideia, ela era alguma coisa apenas que nós vislumbrávamos, e a partir do momento que nós começamos a trabalhar, nós estamos percebendo que é possível. Existem uma série de pessoas interessadas e se nos unirmos como sociedade, eu tenho certeza que é possível implantar essa ideia na cidade de Campinas. Em São Paulo já existe legislação que permite, né, vereador, pelo SUS, que aconteça esse tipo de tratamento, né? E a ideia é que percorramos o mesmo caminho na cidade de Campinas e como referência para o Brasil, nós possamos dar continuidade nesse tipo de tratamento para que possamos dar essa oportunidade para o brasileiro. Obrigada, vereador. Muito obrigado a todos e boa noite. Obrigado. E eu converso agora com o vereador Gilberto Vermelho. Ele que tem um projeto Humaniza Campinas, que será votado hoje em segunda instância aqui na Câmara Municipal de Campinas. Projeto esse que, como o nome já diz, trata da humanização do serviço de saúde aqui da cidade. Boa noite, vereador. O que o projeto prevê exatamente? Esse projeto ele tem o intuito de chamar a atenção dos gestores públicos, das autoridades de saúde, as pessoas que estão diretamente ligadas com a questão da saúde, não só da cidade de Campinas, mas que isso seja uma discussão a nível regional também. Uma vez que nós temos hoje a questão do atendimento à saúde muito contestada, né? Existe a população hoje que não está satisfeita com o atendimento à saúde, são críticas feitas, eu como presidente da saúde tenho recebido algumas, e a gente tem procurado verificar essas críticas, se tem fundamentos, algumas sim, algumas não, né? Mas o projeto vem nesse sentido, de trazer uma qualidade no atendimento da saúde, buscando com que as pessoas possam ser bem atendidas. A gente tem instituições que atendem bem
os seus pacientes, que eu digo clientes, porque são de fato pessoas que lá estão para ser atendidas, e existe algumas instituições que têm sido falhas nos seus atendimentos. Então, esse projeto visa capacitar, dar condições para que a Secretaria de Saúde possa capacitar os seus funcionários e para que esses funcionários possam dar uma resposta perante o atendimento da saúde. Então, isso é humanizar a saúde. E a gente tem visto que algumas cidades do estado de São Paulo que têm o programa de humanização à saúde realmente melhorou e muito o atendimento, porque as pessoas estão mais capacitadas, entendem mais a forma de tratar as pessoas. Então, é nesse sentido que eu, como presidente da Comissão de Saúde, como vereador da cidade de Campinas, quero para a população de Campinas ter uma humanização, um tratamento digno para todo cidadão campineiro que necessita ir até uma unidade de saúde, um centro de saúde, um pronto-socorro, e que lá eles sejam realmente bem atendidos. O projeto prevê um treinamento por parte da Secretaria. Já existe um diálogo, vereador, sobre esse projeto, de como ele será implementado na prática? Na realidade, o projeto ele vai buscar fazer com que a Secretaria tenha capacidade, né, de fazer com que ele possa discutir com seus técnicos, seus gestores, seus diretores, administradores, uma questão do aperfeiçoamento e a melhora no atendimento. E como que você faz isso? Através da capacitação. Você treinando os profissionais de pontas, um exemplo, você chega numa unidade, num PA, num pronto atendimento, as pessoas que vão no pronto atendimento, elas já vão mais vulneráveis, né, porque estão doentes. Então, se ela chega e o primeiro contato que ela tem com o atendimento, ela é bem recebida, tem uma humanização ao trato, com certeza essa pessoa ela vai sentir, né, uma questão melhor até no segmento do tratamento. E quando ela é recebida de forma não aquela que nós esperamos, essa pessoa, se ela tem um quadro, a tendência é o quadro piorar. Então, nós queremos isso, queremos não a perfeição, lógico, todo mundo luta pela perfeição, mas queremos melhorar e muito o atendimento da saúde na cidade de Campinas. E esse projeto vem de encontro com essa necessidade nesse sentido. O projeto passa hoje já por segunda discussão, né, vereadora? A ideia é que mais uns 15 dias já seja sancionado pelo prefeito? Exatamente. Nós votando ele hoje, em seguida já vou estar em contato com o prefeito para ver a questão da sanção do projeto e aí, de fato, colocar em prática. Esperamos que num curto prazo isso possa já surtir efeito em toda a rede de saúde da cidade de Campinas. Obrigada, vereador. Muito obrigado a todos. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Nós ainda estamos no intervalo regimental da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Dentro de alguns minutinhos, os vereadores já voltam para o plenário. Eles que hoje vão analisar e votar 8 propostas de interesse para a cidade. 4 desses projetos que nós falamos, nós conversamos com os vereadores aqui no intervalo regimental, mas também existe uma outra proposta importante que será analisada hoje. É um projeto de autoria da vereadora Neuza do São João, que proíbe os bailes funks nas vias públicas da cidade, sem autorização da prefeitura. A ideia da vereadora é preservar os adolescentes e proibir também o barulho excessivo nas vias públicas. Ela deve explicar aí durante a votação mais detalhes desse projeto. E nós lembramos ainda que amanhã, de forma inédita, o programa Em Pauta, às 11h30 da manhã, entrevista ao vereador Luiz Iabico, ele que assumiu cadeira na casa, que voltou para o Legislativo Campineiro agora em fevereiro e que já vai falar das ações que pretende desenvolver na cidade. E nós lembramos ainda que toda tarde, às 5h30, nós temos um novo jornal, que é o Câmara Notícia. Você acompanha pela TV Câmara e também acompanha através do nosso canal no YouTube, o TV Câmara Campinas. Lembramos, por fim, para você curtir a nossa fanpage, também TV Câmara Campinas, porque lá você acompanha toda a programação, a agenda do Legislativo e também revê tudo o que aconteceu aqui e participa também das nossas discussões. Continue com a nossa programação, continue aguardando, que os vereadores já tomam o plenário para começar a votar os projetos. Até já.